sejam todos muito bem-vindos a mais uma live onde vamos apresentar-vos uma grandíssima novidade para todos nós, que tem muito a ver com algo que preocupa a toda a gente, que é a saúde. Hoje vamos apresentar-vos uma coisa única no mundo. Quando digo que é única mesmo. Por quê? Porque é uma grande novidade para a humanidade, no sentido em que finalmente houve uma empresa que pensou, que nos veio dar alguma esperança. E uma boa esperança. Esperança de quê? De termos mais saúde, mais esperança de, como se diz, de vida. Vida, exatamente, porque estamos todos com aquele medo, aquele receio, cada vez mais há doenças, cada vez mais há muita coisa a afetar a qualidade dos alimentos que nós ingerimos todos os dias. Ouvimos falar todos os dias dos microplásticos que vão para o mar, que os peixes comem e nós comemos peixe. Ouvimos falar dos animais, das carnes que têm que recebem injeções de coisas que é para crescerem rapidamente, que é para poder, as empresas que comercializam esses animais ganharem muito mais rapidamente dinheiro também, só que isso está-se a refletir literalmente, diretamente na nossa saúde, porque vai tudo para a cadeia alimentar. E isso é uma preocupação mundial, geral. Era a minha preocupação e é a minha preocupação, minha e para a minha família. Então, e para minha surpresa, quando eu menos esperava, não é que surgiu o mesmo. E é disso que vos vamos falar hoje. De um produto impressionante, que são suplementos alimentares. E quando se fala de suplementos alimentares, estamos a falar de algo para suprir as suas necessidades a nível de nutrição, alimentação, como deve ser. Ok? Que essa empresa criou, ok? Uma solução para isso que nos permite dar a volta às situações de enfermidade, de patologias ou de problemas de saúde provocados por essa poluição toda, por esses ataques todos à nossa saúde, que nós próprios fazemos contra nós mesmos quando nos alimentamos com aquilo que nos servem. E então esta empresa trouxe-nos essa solução e já vão saber o que é e como é que isso é possível. E para isso, eu vou, desde já, apresentar-vos, dar a palavra a uma pessoa, que é uma pessoa que, graças a Deus, juntou-se ao nosso grupo, à nossa rede de consumidores destes produtos, ok? Que é o nosso amigo formada também na área da medicina, acho que é integrativa, não é? É isso mesmo. Medicina integrativa, exatamente, que nos irá com muita informação, muito conhecimento também e que nos poderá ajudar a perceber melhor sobre a importância de nós conhecermos estes produtos e passarmos a consumi-los e o porquê disso. O que é que isso nos irá trazer de benéfico. Sem mais delongas, passo então a palavra ao nosso prezado Hélder Mouzinho. Muito obrigado, bom dia a todos, obrigado Rafael, bem-ajam. Para já, por vezes há muita dificuldade nas pessoas entenderem, portanto, o que é isso de medicina integrativa. A medicina integrativa foi reconhecida, portanto, e este nome é um nome que é dado pela Organização Mundial de Saúde, portanto, em 2012, 2013, antigamente se chamavam alternativas. A Organização Mundial de Saúde, portanto, decidiu corrigir a terminologia e passou, portanto, a partir de 2012, a chamar-se medicina integrativa. É aquela medicina que trata qualquer doença, portanto, com recurso apenas a produtos naturais, ou homeopáticos, suplementos naturais, fitoterapêuticos, nutracêuticos, sem recurso à utilização de químicos. Integrativa porquê? Porque na própria perspectiva da Organização Mundial de Saúde, as medicinas devem ser integradas, ou seja, o meu conhecimento na medicina integrativa deve ser integrado. Simples. Se eu estiver numa palestra, num café ou na rua e presenciar uma situação em que alguém foi acometido de um infarto de miocárdio ou de um acidente vascular cerebral,
eu, como pessoa sensata, pouco posso fazer. Tenho que chamar o 112 e aquela pessoa tem que ser reencaminhada para um hospital. Posteriormente, na fase de recuperação, se calhar a medicina integrativa tem uma melhor metodologia, uma melhor forma de acompanhar na recuperação daquela pessoa, sem um recurso a químicos. Portanto, daí o nome integrativo. É óbvio, saberão, a maioria das pessoas que estão na sala, ou pelo menos algumas saberão, há uma grande luta, entre aspas, que é movida, portanto, pelas farmacêuticas, pelo sistema que está implementado, isto é a nível mundial, não é só em Portugal, contra este tipo de medicinas. Porquê? Porque, como se diz em gíria popular, estão a mexer no meu queijo. Estão a mexer no meu queijo porquê? Porque cada vez há mais pessoas a fugirem dos químicos, a fugirem dos hospitais, a fugirem da medicina alopática, porque vão com os medicamentos, os remédios, como o próprio nome diz, servem apenas para remediar situações. Não tratam rigorosamente nada. Daí que as pessoas, à medida que a idade vai avançando, vão acumulando também a carga de medicamentos que transportam consigo. A pessoa é hipertensa, começa por tomar um comprimido, depois aquele já não serve, vão aumentando as dosagens, portanto, e assim vai funcionando o sistema. Ou seja, as pessoas são induzidas a entrar naquilo que eu chamo do ciclo da doença. Então as pessoas estão ali naquele ciclo da doença, portanto, e não saem dali, andam felizes, a cantar e a rir, a pensar que vão resolver os problemas, enfim, andam desenganadas porque efetivamente os químicos usados de forma excessiva vão contribuir para um maior adoecimento. Porquê? Porque todo o químico vai provocar acidez no organismo. Todos nós aqui já sabemos que a acidez é o maior aliado das doenças, dos vírus, das bactérias, dos micro-organismos. Segundo, o consumo excessivo de químicos trata, por um lado, uma determinada situação, por outro, vai acarretar mais 2 ou 3. O químico que a pessoa tomou, o antibiótico, para tratar a dor de dente, vai provocar uma úlcera no estômago. E depois o problema, aquilo que vai ser tomado para comatar a situação do úlcera no estômago, vai danificar o rim. Aquilo que se vai tomar para compensar o rim e para que este não fique danificado, vai atacar os pulmões. E, portanto, como veem, é uma sucessão de situações que vão ocorrendo em que a pessoa não vê solucionado o seu problema. Por isso é que, portanto, enfim, estas medicinas integrativas, no fundo, o que é que fazem? Logo à partida, a grande diferenciação é a abordagem holística do paciente. O que é a abordagem holística? Olhar o paciente como um todo e não como um elemento, para se dizer na prática. Eu, antes de conhecer ou querer saber o que é que a pessoa tem e porque é que recorreu a uma consulta, eu quero conhecer a pessoa que está ali presente junto a mim. Quem é, o que é que faz, como é que vive, hábitos alimentares, a sua linha no passado, portanto, a nível de hereditariedade, foi uma pessoa com saúde, os pais tinham saúde, não tinham, e só depois de eu conhecer o perfil da pessoa, vou-me interessar por aquilo que a trouxe à consulta. E, portanto, a abordagem é sempre feita de uma forma, ao contrário da medicina alopática, que por, enfim, decisões lá dos seus sábios, fragmentou o corpo humano em várias partes. Portanto, há o médico que vai tratar dos ossos, que é o ortopedista, há o outro que vai tratar dos pulmões, que é o pneumologista, há o cardiologista, o nefrologista e por aí fora. E, portanto, o corpo humano foi segmentado e é tratado como se fôssemos um carro em que são analisadas partes do motor e não o motor enquanto um todo. Agora, avançando naquilo que interessa, pois o Tamel fez o favor de colocar aqui um slide que diz que há vários indicadores que nós temos para nos alertarem para uma iminente presença da doença. Portanto, as insónias, o excesso de peso, a tosse, a dor de cabeça, a prisão de ventre, a queda de cabelo, portanto, fadiga, alergias da pele, dor nos ombros, etc. E agora um parêntese. Hoje foi notícia do dia, seguramente a grande maioria de vocês ouviram, a grande preocupação da comunidade médica, nomeadamente dos cardiologistas, porque em Portugal existem, segundo dados estatísticos, portanto, recentes,
cerca de 700 mil pessoas, 700 mil portugueses que padecem de insuficiência cardíaca. Não sei se ouviram a notícia ou não. Portanto, há cerca de 700 mil portugueses, na atualidade, jovens, novos, insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca o que é? É uma dificuldade do coração em bombear o sangue para todas as partes do corpo, a seguir o coração relaxar e receber de volta esse sangue. E o que é que acontece quando há esta insuficiência cardíaca? Por incapacidade do coração em fazer essa tarefa como devia ser feita, o sangue vai se acumular em determinadas áreas do corpo. Vai haver uma congestão, vai haver E quais são os órgãos mais afetados? Pulmões, pernas, rins. E isso vai causar o quê? Qual é o primeiro impacto? Qual é o primeiro sinal para a pessoa que está a padecer dessa doença? Insónia, fadiga. Portanto, a pessoa acabou de se levantar, já está cansada. Portanto, uma grande dificuldade em concentração. Portanto, tudo isso. O que é que a medicina faz? O primeiro passo, reduzir o peso. Retirar o tabaco, retirar bebidas. E lá vão estar a dar os tais, portanto, produtos para ir contrariando a situação, para ir mascarando os sintomas. Estou já a adiantar-me. Porquê? Porque uma das causas principais da insuficiência cardíaca tem a ver com uma questão muito simples. Nós falamos aqui todos os dias. É falta de oxigênio. Então já estão a perceber onde é que eu quero chegar. Temos aqui um produto extraordinário, que é o nosso produto bandeira, que é o Veox, que faz esse trabalho. Então o que é que eu estou a dizer nas entrelinhas? Qualquer pessoa com insuficiência cardíaca, reparem, são 700 mil em Portugal, tiverem, portanto, a possibilidade de desfrutarem destes suplementos da V-Live, vão minorar de forma exponencial o seu problema. Vão ter mais oxigênio, menos acidez, como iremos ver mais à frente por aquilo que os produtos da V-Live fazem, consequentemente vão repor aquilo que está em falta no organismo delas e por isso é que para ver como, às vezes, notícias do dia a dia, do noticiário, dos telejornais, podem nos ser úteis na abordagem que nós vamos fazer com as pessoas com quem falamos, família, amigos e vizinhos. Olha, ouviu o Sr. Tamel, Rafael, ouviu a notícia, há 700 mil pessoas em Portugal com insuficiência cardíaca. Eu ouvi, realmente é preocupante e tal. Olha, é curioso porque eu tomo um suplemento que contraria tudo isso. Tá, mas qual é o suplemento? É este que vai fazer assim, vai fazer assado e vai fazer cozido. Veja uma abordagem simples, atrás há de ser amanhã, por aí fora. E, Helder, é só uma coisa. Esse problema de insuficiência cardíaca não é fácil. Não é por acaso essa estatística foi detectada nessa camada jovem, mas não quer dizer que só eles é que sofrem disso. Não, Tamel, eu sublinhei isso. É interessante. São 700 mil portugueses que padecem de insuficiência cardíaca entre velhos, portanto é a população em geral. E há razões externas que provocam esse tipo de insuficiência cardíaca, não é? Sim, eu citei algumas, portanto, excesso de peso, consumo excessivo de tabaco, consumo excessivo de bebidas alcoólicas. E a poluição. A poluição também, a poluição está sempre conectada aqui, o stress, etc. Exatamente. Mas o que estes elementos que nós aqui citamos vão fazer, primeiro de tudo, acidificar o organismo. Acidificando o organismo, o oxigênio desaparece. Logo, criaram-se as condições ideais para que a insuficiência cardíaca se instale e se propague no tempo. E o químico nunca vai resolver este problema a 100%. Vai atenuar. E o que eu disse é que o uso dos nossos suplementos, curiosamente, sobretudo o Veox, por aquilo que faz e que veremos mais à frente, portanto, aumentando a oxigenação, diminui a acidez, onde bactérias, micro-organismos ou qualquer outro tipo de doença não vai conseguir ter espaço para sobreviver, porque aquele ambiente já é um ambiente hostil. Porque as doenças gostam do ambiente ácido e preferencialmente sem oxigênio. Por isso é que naquele slide diz, ali a bocado, há só uma doença que é a tal falha celular, o desequilíbrio energético, cá está. Existe apenas uma doença, falha celular. E a célula, que é a unidade básica da nossa vida, temos milhões e milhões de células, eu nunca gosto de dizer o número, porque não é um número consensual da comunidade científica,
São milhões e milhões e milhões e milhões. Eu costumo dizer, nós somos um património de células. Somos um imóvel de células, quer dizer, células na pele, células em todo o corpo, nos órgãos, nos sistemas, em todo lado. Portanto, quando há falha na célula, inicia-se aí a doença. Portanto, saúde ou doença começam sempre no interior da célula. E o que é que provoca a doença no interior da célula? Aquilo que eu já frisei atrás. Ambiente ácido, logo, falta de oxigênio. O que é que vai acontecer? Portanto, criaram-se as condições para que a célula fique doente e morra. Ou morre, ou outra alternativa. Migra, transforma-se numa célula cancerosa. Repondo a situação, que é aquilo que os nossos produtos fazem, vamos restabelecer novamente as condições ideais para a célula funcionar em pleno e, consequentemente, não há possibilidade nem há espaço para as doenças entrarem. E se entrarem, nunca vão tomar uma gravidade que obriga um internamento hospitalar ou uma baixa, enfim, prolongada em casa. Será uma coisa muito passageira. Porquê? Porque a imunidade está reforçada. Portanto, a falha celular, como diz aqui neste slide, vai provocar, entre outras coisas, o envelhecimento, que é um processo natural, portanto, cada vez vamos ficando mais velhos, mais desgastados. A regeneração celular começa, portanto, a exacerbar-se, não é? Os olhos vão ser afetados, o coração vai ser afetado, olhos e coração, e depois podemos acrescentar aqui, portanto, o cérebro, são os órgãos que mais consomem eletricidade no corpo humano, portanto, sofrem um desgaste muito maior que os outros órgãos todos, e aqui são os primeiros a refletir, portanto, este envelhecimento celular e este dano, digamos assim, que as toxinas, que os metais pesados, que a poluição, que o stress, a alimentação errada que nós fazemos, vão ter essa grande fatia de contribuição. Mais de 70% das doenças diagnosticadas têm a sua origem no tipo de alimentação que as pessoas fazem. E este é um grande alerta que eu faço aqui. Mais de 70% das doenças diagnosticadas nas últimas décadas têm como principal responsabilidade o tipo de alimentação que nós fazemos, que é uma alimentação errada, pelas razões todas que conhecemos. O Tamel invocou algumas, produtos excessivamente, portanto, poluídos, com uma carga enorme de produtos químicos, não é, que são usados, os agrotóxicos, produtos altamente acidificantes, desprovidos na sua maioria de nutrientes. Eu costumo dizer que são alimentos, mas que não vão nutrir, porque são apenas produtos alimentícios, não têm rigorosamente nada. E, portanto, eu costumo dar esta imagem, se nós vemos, para quem já foi aos Estados Unidos, um americano ou uma americana, jovem ou mais velho, é muito comum vermos pessoas na rua com 180 quilos, com 210 quilos, com 230. Portanto, aquela pessoa, paradoxalmente, está desnutrido. E às vezes quem está desatento diz assim, mas calma aí, desnutrido não é aquela criança da Somália que é pele e osso e que se vê todo o esqueleto? É. Mas este que tem 240 quilos, tem sobrepeso, também está desnutrido. Ele está inflamado, sim, por causa dos hambúrgueres, das Coca-Colas, dos doces, das batatas fritas, por aí fora. Portanto, então não confundam estar nutrido com estar alimentado. Se formos todos comer um hambúrguer ou 2 ou 3, até ficarmos saciados, vamos sair de lá saciados. Agora faço a pergunta, mas estamos nutridos? O que é que os hambúrgueres deram em termos de aporte nutritivo, nutricional para o nosso organismo? 0,0 qualquer coisa. Portanto, e é isso que as pessoas têm que ter atenção. Por isso é que mais de 70% das doenças diagnosticadas, como disse há pouco, têm como causa principal os erros alimentares. O abuso excessivo das frituras, o abuso excessivo dos alimentos acidificantes, refrigerantes, determinado tipo de frutas, produtos excessivamente açucarados. O açúcar é um produto excessivamente ácido. Portanto, tudo que tem excesso de açúcar acidifica. Os laticínios, a começar pelo leite de vaca, os iogurtes, os queijos, etc. Mas alto. Eu não estou a dizer para sermos extremistas. A partir de hoje ouvi o Hélder Mouzinho dizer aquilo no Zoom, vou pôr isto tudo de lado. Não. É comermos de forma comedida e em vez de
comermos todos os dias aquilo que acidifica o organismo, porque nós gostamos em poucas quantidades. Portanto, aqui não há extremismos, é uma questão de equilíbrio. Sabermos equilibrar. E este é o caminho. É eu poder estar com os meus amigos, hoje, excepcionalmente, estou com a equipa da V-Live, é a minha família, vou fazer aqui algumas asneiras. Se eu nos outros dias me portar, entre aspas, convenientemente, a nível alimentar, não foi aquele lapso do dia anterior que me vai causar doença. O problema é a forma recorrente como nós temos tentação de fazer este tipo de alimentação. Portanto, diz aí muito bem, de forma inteligente, não é o que nós comemos que nos mata. Portanto, é aquilo que nós deixamos de absorver. E deixamos de absorver porquê? Por carência dos tais nutrientes que são o elemento fulcral, fundamental, para que a célula esteja saudável. Doenças, por exemplo, falta de ferro, portanto, anemias, cada vez são mais pessoas com anemias, jovens, mais velhos, portanto, falta de cálcio, portanto, problema da osteoporose. Aqui volto a frisar uma coisa que já falei em zooms anteriores. Criou-se o mito da importância do leite e dos laticínios, falácia inventado pela indústria alimentar e pela indústria farmacêutica para venderem os seus produtos. Porque a grande questão que se coloca é esta, e eu coloquei esta questão no último Zoom, na semana passada. Nos países do Sul, na Ásia, onde há um consumo muito reduzido de laticínios e seus derivados, não há uma tamanha propensão de osteoporose como nos países do Norte, onde há um consumo excessivo de leite de vaca e dos seus derivados. Então, se o leite de vaca é tão rico em cálcio como apregoam, porque é que no Norte, onde se consome mais leite e produtos lácteos, as pessoas têm mais osteoporose do que nos países do Sul mais pobres, onde pouca gente tem acesso ao leite de vaca? Segunda questão. A vaca, o rinoceronte, o elefante, a partir da altura em que fizeram desmame, verdura, e é aí que está o cálcio. Portanto, tem aquele peso que tem, não tem osteoporose, não tem fraturas recorrentes, não tem nada. Portanto, percebam, isto é apenas para vos abanar a consciência e não pensem que isto está desenquadrado do tema que nós estamos aqui a falar, tem tudo a ver. É para terem consciência de que nem tudo aquilo que nos vendem na televisão, nos anúncios e tal, é verdadeiro. E é essa triagem que nós temos que saber fazer. Hoje li uma coisa importante, chegou-me à mão, que vem dizer uma coisa espantosa como esta. É muito importante o consumo de leite de vaca, mesmo por adultos, por crianças já na fase da adolescência, na sua juventude, etc., porque é um grande fornecedor de cálcio para o organismo. E eu comecei-me a rir. Eu que trabalhei 3 décadas em multinacionais farmacêuticas, sei muito bem, já disse aqui várias vezes, os acionistas das multinacionais farmacêuticas são as mesmas das multinacionais da indústria alimentar. E, portanto, seguramente esta associação, ao vir com este desprimor, dizer uma coisa destas, contestando milhares e milhares de estudos, cada vez mais publicados em todos os cantos do mundo, e os seus derivados fazem ao corpo humano, esta associação, que supostamente devia ser uma associação credível, vem dizer, não, continuem a beber leite de vaca e os seus derivados, que é muito importante para o aporte do cálcio. Portanto, vejam como estas indústrias dominam tudo e mais alguma coisa. Ficam por aqui. Infelizmente. Infelizmente. Portanto, onde é que nós temos o nosso foco? A maior parte das pessoas está preocupadas com problemas de saúde, problemas cardíacos, pressão alta, diabetes, etc. Esquecem-se o fundamental, foi aquilo que já vimos aqui. O que é que levou a esta doença? O que é que causou esta doença? Portanto, lá está aquilo que eu disse há bocado. As células são privadas dos seus nutrientes, daquilo que precisam de facto para poderem funcionar na sua plenitude, oxigênio, ambiente alcalino, glicose quanto baste, são os elementos fundamentais para que a célula funcione em pleno, e funcionando em pleno, evitando, portanto, o aparecimento das doenças. Ora, a nossa imunidade baixa, o organismo fica intoxicado, portanto, estamos a criar um terreno fértil para qualquer vírus, para qualquer bactéria, micro-organismo, facilmente encontra um terreno fértil para se propagar. Daí o surgimento das doenças. Portanto, o nosso sistema imunológico é, de facto, muito importante, e eu costumo dizer, quando falo para os mais jovens, são as Forças Armadas de Defesa do nosso corpo. Se estiverem bem armadas, equipamento topo de gama, em termos de defesa,
não é qualquer micro-organismo que vai deitar a pessoa abaixo. A pessoa apanhou uma carga de chuva que estava, portanto, apareceu de forma imprevisível, não vai ficar com gripe, não vai ficar com uma grande constipação, não vai ficar com um grande congestionamento nasal. Porquê? Porque tem uma imunidade muito elevada. A pessoa vai estar uma semana ou duas de cama, pode desenvolver uma pneumonia. Pois, se não for pior que isso, não é? Se não for pior que isso. Quantas vezes ouvimos falar que as pessoas, por uma simples gripe, de repente aquilo evolui para meio tal e qual. E depois caem no hospital. O hospital, atenção, o hospital é o meio mais fértil para se contrair bactérias de todo o tipo. Quando as pessoas dizem assim, eu estou revoltado, fui ao hospital, tenho lá o meu pai internado e ele gosta tanto do neto e não deixaram entrar o neto. E eu pergunto muitas vezes assim, a senhora sabe porque é que proibiram o seu neto que não tem 12 anos de ir visitar o avô? Porque é uma regra, mas eu não percebo a regra. Então eu vou-lhe explicar. É que até aos 12 anos o sistema imunitário não está devidamente consolidado. E sendo o meio hospitalar um ambiente fértil de bactérias, as chamadas, portanto, infecções hospitalares, quantas pessoas entram com uma gripe e saem de lá com uma pneumonia? Portanto, a proibição de entrada de crianças até aos 12 anos, com exceção do próprio menor. Mas as pessoas não sabem, porque também no hospital não se preocupam em explicar isto às pessoas. Olha, é para bem do seu neto, é para bem do seu filho. Portanto, o melhor médico do mundo, efetivamente, é um corpo cheio de células saudáveis. Portanto, vamos avançar também. Portanto, devemos manter a temperatura do corpo normal. Temperatura do corpo normal significa uma temperatura nunca inferior a 36,5, 37, 38. Atenção, já disse aqui várias vezes, 38, não se preocupem. Estou com 38, vou já tomar um antipirético. Não façam isso. Até 38, não se preocupem. Bebam água. Mas não é água gelada, água natural. A água gelada é veneno. O corpo são 37, 38. Eu vou beber um copo de água bem fresca, bem fria, que está a 5, 6 ou 7 graus, e eu posso provocar uma paralisação, uma paragem do funcionamento de determinados órgãos vitais. E posso morrer. Portanto, a água deve ser preferencialmente uma água que esteja a temperatura ambiente. De uma garrafa que está fora, ou em último recurso, uma água da torneira. Bebam água. Muitas vezes a febre é apenas um sinal de desidratação. Reponda a água no organismo. Não se esqueçam, nós somos 70% água na nossa composição. Por vezes, a falta de água faz com que apareça essa sinalética que é a febre. 37,5, 38. E as pessoas vão logo a correr, passa a publicidade, tomar o Benuron, tomar isto e tomar aquilo, não sabendo que isso vai mascarar a verdadeira causa da febre. Porque a febre não é uma doença. A febre é um sintoma, é um alerta. Atenção, Sr. Zé de Zanzóis, alguma coisa no seu organismo não está bem. Eu estou aqui para alertá-lo. Vá procurar um médico se for uma febre recorrente. Se foi uma febre que passou, não se dá muita importância a isso. Portanto, manter uma temperatura normal, manter o pH normal. Nós sabemos e vamos ver à frente, portanto, o pH, portanto, é uma escala que vai de 1 a 14, sendo de 1 a 6 ácido, o 7 é normal, de 8 a 14 é alcalino, portanto, o pH deve ser de 7, mas atenção, acima de 7, mas não muito acima de 8, 8 ponto qualquer coisa. Porquê? Porque nem 8 nem 80, equilíbrio é a palavra de ordem. Se é certo que um pH, e para terem uma ideia, eu digo isto aqui repetidas vezes, o pH do sangue de uma pessoa saudável situa-se num pH de 7.35, 7.45, 7.45. Se ele for 7 ou 6.9, a pessoa desenvolve aquilo que se chama clinicamente acidose. Se não for tratado urgentemente numa sala de cuidados intensivos, a pessoa morre. Como morre também se acima dos 7.45 a alcalinidade do sangue subir para 8 ou 8,5. Morre não de acidose, morre de alcalose. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Portanto,
Eu quero ter um pH de 14. Cuidado, vais morrer. Qual é o pH ideal? Então, se o pH do sangue, que é o que nos mantém vivo, é 7,35, 7,45, o pH ideal do nosso terreno biológico tem que andar nessa franja. Por isso fala-se da água. A água de Monchique é muito boa, é muito alcalina, 9,5. Pois é, mas cuidado, tem muito flúor e o flúor mata. E sódio. E sódio. Então já não sei o que é que vou fazer. É simples. Mistura 5 litros de água de Monchique num jarrão grande, como eu tenho em minha casa, de 10 litros, e mistura 5 litros de uma água com pH de 7. Reparem, pH de 7 com pH de 9,5, que é o pH da água de Monchique, vai equilibrar aquele pH. Já não fica excessivamente alcalino e vai minorar o efeito do flúor e do sódio em excesso que existe nas águas de Monchique. Porquê? Devido aos próprios terrenos onde essa água é obtida. Nada de excessos. Vamos avançar também. Lá está, 38 graus, portanto, não é preocupante. Se chegarem a uma urgência com 38 de febre, o médico não vai dar grande importância. Acima disso, sim. Ou então, abaixo dos 36, porque aí, como vêem, 35 graus, já as células podem ter caminho aberto para se transmutarem e transformarem em células. Portanto, cá está aquilo que nós já falamos aqui. pH, portanto, de 0 a 14, 0 a 6 é ácido, 7 é neutro, 8 a 14 é alcalino. Quais são as causas da acidez? Excesso de hidratos de carbono, de açúcar, de gorduras, sobretudo gorduras hidrogenadas. O que é que são gorduras hidrogenadas? A gordura das batatas fritas, das tiras de milho, das bolachas com creme, das bolachas com pedacinhos de chocolate, das bolachas com pedacinhos de avelã. Reparem no que vocês têm nos expositores à vossa direita e à vossa esquerda, é tudo produtos que matam. Chocolate, chupa-chupas, pastilhas, pacotinhos disto, pacotinhos de aperitivos daquilo, pacotinhos que é para a pessoa estar ali, não precisa daquilo, mas porque está ali, e por isso aquilo está ali estrategicamente, pelas pessoas que estudam o merchandising, tudo é estudado na prateleira do hipermercado, para a pessoa ter a tendência de que viu o impacto do anúncio na televisão, pegou e meteu no carrinho de compras. Já pagou, saiu da caixa, caminho do parque, onde está o carro, já está a comer o conteúdo daquele pacotinho. Está a acidificar o organismo. Proteínas animais, sobretudo carnes vermelhas. Portanto, evitem carnes vermelhas. Prefiram carnes brancas, carnes magras, por exemplo, a carne de frango. Ou peru. Deficiência de minerais também provoca acidez do organismo. E os minerais são fundamentais para o nosso equilíbrio, portanto, a nível de saúde. E os minerais são muitos, mas há minerais que são preponderantes para uma boa saúde. Portanto, o magnésio, o sódio, o potássio não podem faltar na nossa alimentação. E um estilo de vida desadequado, portanto, vai causar stress, vai provocar poluição mental. O stress provoca poluição mental, as pessoas ficam nervosas. Tudo isso vai provocar doença. Quais são os sintomas? Sentir-se cansado de forma recorrente, ter dificuldades em memorizar, ter resistência a lapsos de memória, portanto, ter dificuldades respiratórias. Portanto, tudo isto vai provocar doença. Controlar o peso é fundamental. Reparem nesta fotografia desta senhora, reparem que a concentração do peso em excesso é na zona abdominal. Logo aí, eu clinicamente olhando para esta senhora, digo assim, esta senhora já deve ser diabética do tipo 2, portanto não faz insulina, faz antidiabéticos orais, já deve ter desenvolvido um quadro de insulinoresistência e deve ter outras comorbilidades, o que é? Já deve ter outras doenças associadas. Esta senhora deve ser hipertensa, deve ter problemas renais com toda a certeza, deve ter problemas respiratórios, tipo apneia do sono, tal. Portanto, reparem, é logo o primeiro dado que salta à vista de um médico experiente, esta característica. Por daí a importância do exercício físico. E eu costumo dizer, às vezes, quando digo isto em consultório, faça exercício físico. As pessoas associam logo exercício físico a ir ao ginásio. Não é preciso. O melhor exercício físico mais equilibrado ou é andar de bicicleta ou fazer uma caminhada. Uma caminhada num passo ligeiramente mais acelerado que o passo normal é um exercício equilibradíssimo e que vai dar grandes benefícios à saúde. Portanto, consumir bons nutrientes é uma evidência
Para quê? Para que a medula óssea possa produzir células sanguíneas, portanto, saudáveis, de excelência, ter pelo menos 7 horas de sono, a tal importância que eu falo aqui de forma recorrente de um sono reparador. Sono reparador é aquele sono de 7 a 8 horas de tempo em que a pessoa consegue dormir em profundidade, sem interrupções consequentes, e só assim o organismo produz um sangue saudável. De contrário, não vai conseguir produzir um sangue saudável. Portanto, as células saudáveis vão precisar, portanto, de um processo de regeneração que é cíclico, mas que não é igual para todos os órgãos. Como podem ver neste slide, as células da pele demoram entre 21 a 28 dias, portanto, até se regenerarem de novo. As células sanguíneas já vão para um período mais alargado, 120 dias. Se forem células do fígado, a cada 180 a 500 dias, portanto, vão-se renovando, vão-se revigorando. E o músculo cardíaco, portanto, 5 a 10% são renovadas anualmente apenas. Portanto, vejam, cada órgão tem, portanto, os seus indicativos próprios. O organismo não funciona de forma igual. Portanto, desenganem-se. Quais são os principais nutrientes que o corpo precisa? Hidratos de carbono. Tudo de forma equilibrada. Proteínas, importantíssimas, portanto, para a nossa constituição, para a massa muscular, para muitas funções do organismo, as proteínas desempenham um papel muito importante. As fibras, os minerais, as vitaminas, e lá está a água. A água é fundamental. A água é o principal alimento do corpo humano. Nós somos 70% de água. A célula não funciona se não tiver água. Portanto, o maior e melhor transportador dos nutrientes no nosso corpo é a água. Se houver déficit de água, há déficit no transporte de nutrientes. E agora vamos entrar finalmente nos nossos produtos. Reparem, o Tamel já disse isto no início e eu vou repetir. Os nossos produtos são suplementos, não pretendem curar, não pretendem substituir a medicação que vocês fazem, indicada pelo vosso médico, seja médico de família, seja o vosso médico no hospital público ou privado. São suplementos alimentares que o único objetivo é entregar de forma saudável e de forma que eles sejam absorvidos integralmente para que haja um melhor aproveitamento desses nutrientes. Qual é o nosso conceito de saúde na V-Life? Permitir uma melhor circulação sanguínea para relaxar o corpo, e eu vou acrescentar para evitar o tal risco da insuficiência cardíaca, ter um intestino saudável. Os cientistas há muito em consenso afirmam que o intestino é o segundo cérebro, pela importância que tem. Hoje há estudos que indicam que há uma conexão direta entre intestinos e coração e entre intestinos e cérebro. Não é por acaso que cada vez há mais pessoas com Alzheimer, não é por acaso que cada vez há mais pessoas com autismo, não é por acaso que cada vez há mais pessoas com Parkinson. Tudo isto tem a ver com a falha na ligação desta conexão entre intestino, cérebro e coração. E, portanto, autismo, por exemplo, tudo isto tem a ver com estas razões. Melhorar o sono para a produção de sangue, ter um peso ideal para que haja uma melhor resistência do corpo. Portanto, devemos cuidar do nosso corpo, efetivamente. O nosso corpo é onde nós habitamos, e muita gente se esquece disto. Preocupa-se mais com a revisão do carro ou da moto do que com a revisão do seu próprio corpo e com o estado de saúde do seu próprio corpo. Eu, às vezes, pergunto às pessoas, você quando vai meter gasolina, mete aquela mais relos? Ai não, que é para não danificar os injetores e não dar cabo do motor. Então é porque é que a sua alimentação, que é o seu combustível, você não se preocupa com isso. Vejam o paradoxo. Portanto, muito avançada, que usa, portanto, um sistema de uma sequência de precursor, portanto, dos nutrientes, para que eles cheguem ao seu destino na quantidade que os órgãos e sistemas precisam, através da utilização da metodologia HB, portanto, que é o uso de uma, alta biotecnologia para a sua biodisponibilidade em termos de aproveitamento no organismo, havendo uma maior sinergia e uma melhor entrega e rapidez, portanto, nos destinos onde aqueles nutrientes que estão contidos nos nossos produtos, num conjunto de 160 nutrientes, nos 3, portanto, produtos que nós temos diferentemente, portanto, e com tomas, como vamos ver mais à frente, também elas diferenciadas, portanto, para dar o aporte no final de cada dia. Quem toma estes produtos sabe
que o organismo recebeu 160 nutrientes de excelência, de alta qualidade, com uma alta taxa de absorção. Daí, todos nós que fazemos isto já há algum tempo nos sentimos com mais vitalidade, com mais vigor, com mais oxigênio, melhor capacidade de concentração, melhor capacidade de memorização, menos cansaço a subir lances de escadas, a andar a pé, a fazer caminhadas, tudo isto porque o organismo está nutrido com nutrientes de qualidade. E estes são nutrientes na verdadeira acessão da palavra. Podes avançar Sim, também. sim, mas deixa-me só dar um pequeno toque aqui, que, aproveitando o que acabaste de dizer, é precisamente aqui que reside a diferença entre os nossos produtos e os restantes produtos que estão no mercado. Tal e qual. Os que estão no mercado também são bons, são excelentes. Precisamente por aquilo que o Helder acabou de dizer e mostrar, e é esta informação que está aqui. Porque foi aplicada uma biotecnologia que permite criar uma sinergia aqui do lado esquerdo entre os nutrientes que estão contidos nos nossos produtos. Eles trabalham em colaboração uns com os outros e não uns contra outros. Segundo, a quantidade de nutrientes que está contido na mesma solução muda tudo, porque os suplementos que nós encontramos no mercado podem até ser todos bons, só que individualmente eles individualmente por si mesmos são bons, intrinsecamente. Só que estão dispersos, não estão unidos. E para além desta segunda parte, que é a parte amarela que o Helder frisou, tem a ver com a rapidez de entrega desses nutrientes às nossas células. E é isso que muda tudo, é isso que está a fazer diferença na saúde de muita gente que decidiu experimentar, decidiu tomar esses produtos que chegaram à Europa no início deste ano. E quem cá está, que está aqui, que está a ouvir esta apresentação, acreditem, conhecem os produtos que isso irá mudar a vossa vida a nível de saúde para melhor, garantidamente. E não precisam estar doentes. E não precisam estar doentes. Isto é um produto que deve ser tomado por todas as pessoas, mesmo os saudáveis. Ah, mas o Helder, não faz sentido. Se a pessoa é saudável, para que é que precisa disto? Precisa para ter uma imunidade mais reforçada, mais consolidada. E se eu tiver a garantia de que a minha imunidade está reforçada e que está melhor consolidada, não tenho que preocupar com o rigor do inverno, não tenho que preocupar com a mudança brusca de temperatura, não tenho que preocupar com o facto de ter entrado num espaço comercial onde estão 32 graus de temperatura devido ao aquecimento e depois venho para a rua onde estão 7 ou 8 graus. Portanto, não há esse tipo de problema porque a imunidade está bem alta, bem reforçada. Aquilo que o Tamel dizia há pouco está aqui expresso neste slide. Portanto, reparem, se as cápsulas que nós vulgarmente tomamos, portanto, ou que aconselhamos no nosso dia-a-dia, forem cápsulas de gel, a absorção no organismo vai ser apenas de 15%. Se essa apresentação for em forma líquida, para diluir em água, portanto, a absorção subirá um pouco mais para 20%. Se for uma apresentação líquida que tenha associação de oxigênio, sobe de forma substancial para 45%, mas não passa disso. Portanto, reparem, o máximo dos máximos que conseguimos, se for uma apresentação em forma líquida, com associação de oxigênio, são 45%. Os produtos da Velife, graças àquelas particularidades que vimos há pouco, portanto, estas duas, portanto, a alta biodisponibilidade e, portanto, o sistema de precursores dos nutrientes, a que se acresceu um terceiro elemento, que é muito importante também aqui ser citado, que é o processo de quelação. O processo de quelação que é utilizado, portanto, nesta biotecnologia. A quelação é um processo químico em que se forma uma rede de aminoácidos que vai aprisionar os nutrientes para que eles fiquem aglomerados dentro daquela rede, não tenham escapatória possível e, através dela, sejam transportados aos sítios onde eles efetivamente fazem falta, sem sofrerem os danos, portanto, que seriam submetidos se fossem tomados individualmente. Desde logo passando pelo estômago, onde o ambiente é excessivamente ácido e onde grande parte do conteúdo dos nossos suplementos, medicamentos, seja o que for,
acaba por ser, passa a expressão, desbaratado no estômago por causa da acidez do estômago. Então, quando chega ao sítio onde eles são necessários, já vão em quantidades muito residuais. Daí que os tratamentos tenham que ser prolongados e tantas vezes, mesmo prolongados, os resultados nunca são aqueles que nós desejaríamos que fosse. Agora que estamos a ver aqui neste slide, portanto, o conjunto dos 3 produtos que fazem parte do pack da V-Life. Portanto, como já dissemos, os 3 produtos no seu conjunto dão um aporte diário de 160 nutrientes de alta absorção, que vão dar mais energia ao corpo, vão desintoxicar o organismo. Reparem, havendo mais energia e maior desintoxicação, consequentemente, há menor acidificação, há menor acidez e, consequentemente, vai ter uma função reparadora e regeneradora dos tecidos, dos órgãos e dos sistemas. O primeiro produto, portanto, sem desprimor para os outros, é o VEOX, que é um produto que atua essencialmente na área da circulação sanguínea, portanto, permitindo um maior e melhor relaxamento do organismo, e é um produto que tem uma capacidade extraordinária para oxigenar os tecidos, os órgãos e os sistemas do nosso organismo. Portanto, e esta oxigenação ocorre logo ao fim de 5 a 7 minutos após a ingestão do VEOX. É uma coisa espantosa. Portanto, transporta oxigênio para as camadas das células, portanto, onde este elemento é fundamental, como nós já vimos atrás, para o próprio funcionamento celular, vai nos dar mais energia e mais resistência, vai ampliar a função dos outros nutrientes, vai fortalecer o sistema imunológico, retardando também o processo de envelhecimento, vai aumentar o foco e a concentração e vai promover uma maior e melhor circulação sanguínea. Portanto, há uma maior absorção de oxigênio pelas células. Na composição do VEOX, nós destacamos sempre a coenzima Q10, que é, portanto, uma substância importantíssima para o funcionamento do nosso organismo, nomeadamente no que a produção de energia diz respeito. Portanto, a coenzima Q10 tem uma contribuição valiosíssima para proteger contra bactérias e eliminar os radicais livres, que são outro veneno que nós temos no nosso organismo. Vai melhorar o sistema cardiovascular, fortalecendo e mantendo uma pressão arterial normal. É muito comum pessoas que fazem estes produtos, ao fim de algumas semanas, repararem que conseguiram ter a sua pressão, portanto, arterial equilibrada, coisa que não conseguiam antes, mesmo tomando os antihipertensores que são prescritos pelo médico de família ou pelo cardiologista. Com a toma destes produtos vão conseguir essa normalização da pressão arterial. Portanto, a coenzima Q10 é um antioxidante natural que vai melhorar a regeneração celular, reduzir as rugas e, consequentemente, retardando o processo de envelhecimento. Depois o VEOX tem ainda todo o complexo de vitaminas B, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12. As vitaminas complexo B são importantíssimas na proteção cardiovascular e cérebrovascular, portanto coração e cérebro. Vai auxiliar no metabolismo. O que é o metabolismo? É todo o processo químico, todas as reações químicas que ocorrem 24 ou 24 horas no nosso organismo, para que ele consiga estar a funcionar em pleno. Portanto, a esses processos químicos chama-se metabolismo. Portanto, estas vitaminas vão auxiliar nessas reações químicas, para além de fortalecerem a decomposição dos aminoácidos, portanto, e transportando os nutrientes para todo o corpo, levando-os aos sítios onde eles são efetivamente necessários, de forma equilibrada. Não há o risco de ir mais nutrientes para um lado e menos para o outro. São distribuídos de acordo com as necessidades de cada órgão, de cada sistema. E depois a aveia selvagem, que, entre outras coisas, vai contribuir para melhorar a concentração, clarear o pensamento, acalmar o cérebro, o sistema nervoso, melhorar a memória. Portanto, isto tudo em relação ao VEOX. O V-Trition é um produto que está direcionado para o aparelho digestivo e, portanto, para a questão do intestino. Contém 32 nutrientes de vegetais e frutas, e aqui abro um parênteses para chamar a atenção de uma coisa que é muito importante. Reparem, nós dissemos já repetidas vezes que os produtos, no fim do dia, dão um aporte de 160 nutrientes para o organismo. E às vezes põe-se uma questão aqui, já colocada em zooms anteriores, da possibilidade, então, mas se eu quiser fazer só o VEOX durante um mês,
no outro mês vou fazer o V-Trition e no mês seguinte vou fazer o Veneral. Se o fizer, não está a dar o aporte de 160 nutrientes por dia ao organismo, que é aquilo que nós pretendemos. E que só assim conseguimos ter os efeitos positivos estrondosos que estes produtos nos fornecem. Portanto, isto é para que as pessoas percebam que os produtos têm que ser tomados no seu conjunto, para que eles façam o trabalho que estão direcionados a fazer. Portanto, o V-Ox na área que vimos, o V-Trition trabalhando na área do intestino, do estômago, portanto, melhorando a absorção dos alimentos, permitindo uma menor permeabilidade intestinal, consequentemente uma melhor absorção de nutrientes, melhor funcionamento intestinal. O intestino, portanto, Hipócrates dizia que todas as doenças, ou a grande maioria, têm o seu início no intestino, nas células intestinais. Portanto, daí a importância do intestino que funcione nas melhores condições, portanto, que tenha um funcionamento regular em termos daquilo que é a nossa eliminação dos elementos que o organismo não aproveitou, portanto, toxinas. E, portanto, para além disso, tem diferentes tipos de enzimas, portanto, o V-Trition, tem probióticos, tem fruto-oligosarídeos, tem fibra solúvel e insolúvel, vai normalizar o apetite. Portanto, o V-Trition é um normalizador do apetite por excelência. Daí que vão reparar que ao fim de 5 dias ou uma semana de tomarem estes produtos, vão ter menor apetência para comer fora das refeições, vão ter menor apetência para comerem tanto como comiam a cada refeição. Porquê? Pura e simplesmente porque o organismo está nutrido com nutrientes de qualidade, de elevada qualidade. E, portanto, vai retardar o processo de envelhecimento. Tem ainda, podes avançar, tem ainda extrato de maçã, que vai dar uma contribuição imprescindível para o aumento do colágeno total, vai equilibrar as camadas da pele, retardando, portanto, o risco de pigmentação, vai melhorar a regeneração das células do corpo, retardando o envelhecimento, e depois tem uma grande concentração de ômega 3, ômega 6 e ômega 9 encontrado em plantas. Todos eles, juntamente com a coenzima Q10 que vimos atrás, vão dar uma contribuição extraordinária para os órgãos que mais energia gastam, como eu citei atrás, são a visão, o coração e o cérebro. Portanto, estes elementos são importantíssimos para o corpo em geral, mas para estes 3 órgãos em particular, visão, coração e cérebro. Depois ainda o óleo de perila, que vai reduzir os lípidos, portanto as gorduras, o colesterol no sangue, melhorando a memória, retardando também o envelhecimento, reduzindo a propensão para as alergias. É um anticanceroso, antibacteriano e anti-inflamatório por excelência. Portanto, e por fim, não menos importante, o V-Trition tem ainda uma mistura de enzimas ricas em protease, em bromelina, em papaína, em serrapeptase. Estas enzimas vão ter uma contribuição extraordinária no fortalecimento do sistema digestivo, contribuindo para a neutralização dos ácidos do estômago e aliviando o desconforto da indigestão. Daí que eu sugiro sempre que pessoas que têm problemas de azias, têm problemas de algum enfartamento após as refeições, nomeadamente as refeições mais pesadas, devem efetivamente fazer a toma do V-Trition meia hora antes da refeição. E nos casos em que esses sintomas subsistam, poderão repetir a dose 1 hora e meia, 2 após a refeição. Não há problema nenhum, não virá mal nenhum ao mundo. Pelo contrário, vão disseminar esse problema sem recorrerem a um grande veneno propalado pela indústria farmacêutica, que são os antiácidos. Cuidado com os antiácidos, que as pessoas gostam de ter à mão. Estou infartado, lá vai um antiácido, uns chás de fruto. Portanto, este produto vai comatar a necessidade dessas situações sem recorrerem aos antiácidos, com todos os efeitos danosos que eles têm para o organismo. Depois o Veneral, que é o nosso produto que trabalha por excelência no período da noite do sono, para nos proporcionar o tal sono reparador a que há pouco tempo atrás fizemos alusão. Contém minerais e micronutrientes que vão melhorar a função de reparação do corpo, vão melhorar a qualidade do sono, dando uma contribuição extraordinária na eliminação das toxinas. Atenção que o grande período em que o organismo elimina toxinas é sobretudo o período da noite, quando estamos em sono profundo.
vai aumentar a densidade óssea, prevenindo a osteoporose, e vai melhorar o sistema imunológico, revitalizando as funções do corpo. Portanto, isto é aquilo que o Veneral faz. Ele tem, portanto, 17 tipos de colagênio hidrolisado, tamanho molecular pequeno para uma melhor absorção, vai promover a regeneração e a firmeza da pele, aumentar o colágeno total, suavizar a pele, evitar o aparecimento das rugas, que é uma coisa que tanto preocupa, sobretudo a população feminina que nos ouve, e, portanto, tem ainda peptídeos de colagênio hidrolisado que, no conjunto com todos os outros elementos, vão nos dar efetivamente este sono de qualidade, este sono reparador que todos precisamos para acordar com mais energia. Tem também luteína. A luteína é um produto extraordinário, sobretudo para a visão, e não só, portanto, ajudando a prevenir a degeneração macular, melhorando a fusão cognitiva e a saúde do cérebro, melhora a função antioxidante, tem uma particularidade importantíssima nos dias que correm, é evitar os danos do Blu-ray. O Blu-ray são estes raios azuis que são emitidos pelos computadores, pelos portáteis, pelos iPads, pelos smartphones, portanto, sobretudo à noite, em que a nossa acuidade visual é diminuída, em que temos recurso à luz artificial, como eu tenho aqui nesta sala, e seguramente vocês aí em vossa casa, e, portanto, o esforço desenvolvido pela visão para conseguir ver e apreender aquilo que está a ver e ler é maior, e estes danos do Blu-ray são irreversíveis, sobretudo ao nível neurológico. Portanto, a luteína tem aqui uma contribuição extraordinária para minorar os efeitos destes raios. E depois temos a cavalinha, que vai ajudar na absorção do cálcio, vai prevenir o sangramento excessivo das feridas, promovendo a cicatrização. Cá está um produto extraordinário para os diabéticos que têm tendência e dificuldade na cura das suas feridas e na cicatrização das suas feridas. Vai nutrir as unhas, a pele, o cabelo e os ossos. Vão reparar que ao fim de algum tempo de tomarem suplementos da V-Life, as unhas vão estar mais esbranquiçadas, perdendo aquele tom amarelado que normalmente ganham com o tempo e que indicia sinal de alguma fragilidade ao nível, portanto, das unhas, e o que indicia também presença, portanto, de alguma doença que possa aparecer, e vai ajudar a remover o excesso de gordura corporal. Daí que na toma destes 3 produtos em conjunto, também vamos reparar ao fim de algumas semanas que vamos perder peso. E aí, o peso que perdemos não foi tanto gordura, foi sim desinflamação do organismo. Porque, como eu digo sempre aqui, nós estamos todos inflamados pelo tipo de alimentação errada que fazemos. E estes produtos vão dar uma contribuição extraordinária nesse processo de desinflamação. Por isso é que há grandes melhoras de pessoas que têm artrite reumatoide, que têm reumatismo, que têm aquelas queixas articular, artrose, etc. Tudo isso são processos inflamatórios, que com a toma destes produtos, havendo uma desinflamação, há uma diminuição na ocorrência dessa sintomatologia e dessas dores. Dizer que estes produtos da V-Life, sobretudo para quem está cá hoje pela primeira vez, são produtos que são fabricados de acordo com as normas das boas práticas que são exigidas a nível mundial, tem uma certificação, portanto, diversificada, portanto, desde os ISO 9001 por aí fora, tem aprovação, portanto, de instituições de grande credibilidade, como é o caso do FDA nos Estados Unidos, por onde passam todos os produtos químicos naturais, homeopáticos, fitoterapêuticos, nutracêuticos, portanto, todos os produtos que são consumidos no mercado americano têm que passar pelo crivo do FDA. Portanto, são padrões de exigência elevadíssimos e, portanto, para ter a aprovação do FDA só por si só é sinal de que são produtos efetivamente de elevada qualidade. Temos a aprovação na Malásia da certificação Halal, que é uma certificação que confere, portanto, liberdade para que os produtos possam ser consumidos por pessoas que pratiquem o islamismo, portanto, os muçulmanos, como vulgarmente chamamos. Tem certificação kosher, que é aquela que dá garantia a pessoas que professem a religião judaica, o judaísmo, de os poderem consumir também, sem qualquer tipo de restrição, sem qualquer tipo de constrangimento. Tem aprovações na União Europeia, na Suíça. Portanto, reparem, tudo chancelas que conferem a garantia inequívoca
de que estamos perante produtos de elevadíssima qualidade, como o Tamel sublinhou e muito bem, únicos no mundo, inigualáveis, nenhum produtos existem no mercado, seja em que área for, com o alto índice de absorção que estes produtos têm e, sobretudo, com o aporte de nutrientes que é feito aqui de forma tão excelente, única, invulgar, faz com que sejam efetivamente produtos topo de gama. Como é que nós vamos tomar estes produtos extraordinários? Portanto, na parte da manhã, meia hora antes do pequeno almoço, num copo com 250 ml de água, devemos adicionar o V-Trition e o V-Ox, mexê-los bem mexidos para que a sua diluição se faça da melhor maneira possível. Por favor, não utilizem as vulgares colherinhas de café ou de chá ou de sopa. Isso vai retirar vitalidade aos produtos. Isto é uma coisa que nos ensina a medicina ayurvédica, que é a medicina mais antiga do mundo. Usem sempre uma colher de pau para que não percam efetivamente essa vitalidade contida nos produtos. Sempre que tiverem uma colher de pau, prefiram mexer com a colher de pau, e isto é válido para qualquer tipo de medicamento, seja químico ou natural. E a seguir fazem a ingestão, aguardam meia hora, 45 minutos, poderão fazer o pequeno almoço. Meia hora antes de nos deitarmos, 200 ml de água, uma carteira de Veneral, bem diluída, bem mexida, para que o produto possa, durante o período da noite, durante o período do sono, fazer aquele trabalho que nós vimos no slide anterior. Existe uma outra possibilidade que eu costumo sublinhar sempre, que é a possibilidade de, no período da manhã, meia hora antes do pequeno almoço, fazermos apenas a toma do V-Ox, deixando o V-Trition para fazermos meia hora antes da refeição. E aqui abro um parênteses para dizer que esta opção é a mais ajustada para as pessoas que vimos há pouco, que sofrem de problemas de digestão, que têm digestões difíceis, que têm digestões seguidas de azia, de alguma acidez no estômago, de algum desconforto abdominal. Portanto, estas pessoas devem fazer a toma do V-Trition isoladamente, meia hora antes do almoço, para minorar ou eliminar, portanto, a ocorrência destes problemas. E fazendo-o, vão deixar de recorrer aos tais antiácidos que nós falamos aqui. Portanto, se as nossas células, com tudo aquilo que aqui foi dito, estiverem bem nutridas, bem tratadas, vão ser células saudáveis. Se já aqui dissemos repetidas vezes que a doença ou a saúde começam na célula, uma célula saudável vai nos dar o aporte de vitalidade, de energia, de saúde que nós precisamos e que nos faz estar aqui todos a esta hora, depois de um dia de trabalho. Bem-ajam a todos. Muito obrigado, Hélder. Espero bem que a mensagem tenha passado, que esse é o nosso propósito, o nosso objetivo, que é partilhar esta novidade, com o máximo de pessoas possíveis que ainda não a conhecem. O conhecer aqui não é só conhecer de ouvir falar, é conhecer experimentando. Porque o que nos convenceu a todos nós estamos aqui foi o produto por si mesmo. Foi quando nós decidimos experimentar, tomar, provar. E acreditem, meus amigos, para quem está aqui pela primeira vez e que ainda não provou o produto, não experimentou o produto, se não fizerem, estarão a desperdiçar a maior oportunidade da vossa vida de finalmente começarem a ter verdadeira saúde. Porque esses produtos, meus amigos, como foi aqui falado, estão literalmente a fazer a diferença, estão a salvar vidas. Isto é literal, estão a salvar vidas de pessoas que nós conhecemos, que estão aqui na sala. Portanto, meus amigos, muito obrigado pela vossa presença. Obrigado, Hélder. Um bom dia a todos. Como diz o nosso amigo Hélder. Não digo boa noite, bom dia e até lá.